Olá, venho aqui te informar uma coisa muito importante. Deus me mandou te dizer que hoje à noite vai acontecer algo inexplicável e extraordinário com você. Em 3 horas, você já começará a sentir. Hoje é o seu dia. Deus quer te dar a bênção que você precisa agora mesmo. Por isso você deve ouvir com muita atenção até o final. É muito importante. Vai acontecer hoje em menos de 3 horas. Eu peço que não fale isso para ninguém. Mantenha segredo. No final, eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que estão para acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Irmão e irmã, eu preciso falar com você hoje sobre algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse momento difícil que está passando. Sabe aquele ditado antigo que nossos avós sempre falavam? Que depois da tempestade vem a bonança? Pois eu te digo, isso não é só um ditado popular. Isso é uma verdade espiritual poderosa que está prestes a se manifestar na sua vida de uma forma que você nunca experimentou antes. Olha, eu sei que você está cansado, sei que tem noites que você nem consegue dormir direito porque a sua cabeça não para de pensar nos problemas, nas contas, nas dívidas, nas situações que parecem não ter solução. Você se vira na cama, olha para o teto e pergunta: Deus, até quando? E às vezes parece que quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais as coisas ficam complicadas. É como se você estivesse remando contra a maré, se esforçando com todas as suas forças, mas o barco não sai do lugar. Você já sentiu isso? Já se perguntou por que Deus permite que seus filhos passem por tanto? Por que o justo sofre enquanto às vezes parece que quem não liga para nada está bem? Deixa eu te contar uma coisa que vai abrir os seus olhos. Lembra da história de Jó? Aquele homem era íntegro, temente a Deus, próspero, tinha tudo, e de uma hora para outra perdeu absolutamente tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Ficou sentado no monte de cinzas, raspando as feridas com um caco de telha. A própria esposa dele chegou e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos vieram e, ao invés de consolar, começaram a acusar, dizendo que ele tinha feito algo errado para merecer aquilo. Mas sabe o que Jó não sabia? Que lá no céu havia uma conversa acontecendo. Que Deus tinha permitido aquela provação, não porque Jó era mau, mas justamente porque ele era fiel. E no final dessa história, Deus restaurou tudo em dobro. Tudo. A Bíblia diz que os últimos dias de Jó foram melhores que os primeiros. Ele recebeu o dobro de tudo que tinha perdido. Agora escuta bem o que vou te falar. Essa história não está na Bíblia só para ser lida. Ela está ali para te mostrar que Deus trabalha assim. Que existe um propósito nas suas lutas que você ainda não consegue ver. Enquanto você está lá embaixo, sentindo a dor, a pressão, o desespero, Deus está lá em cima, preparando uma bênção tão grande que você vai precisar ter estrutura para receber. É como se Ele estivesse alargando a sua capacidade, expandindo os seus limites, te preparando para algo maior. E quando vier, vai vir de uma forma tão poderosa que você vai olhar para trás e agradecer até pelas lágrimas que chorou. Você já parou para pensar que talvez o motivo de tanta demora seja justamente porque a bênção que vem é gigante demais? Que se Deus te desse antes, você não saberia lidar? É como um atleta que precisa treinar pesado antes da competição. As dores no treino não são para destruir, são para fortalecer. E você, meu irmão, minha irmã, está no treino mais pesado da sua vida porque a vitória que vem é a maior também. Deixa eu te falar sobre outro personagem que me marca muito: José. Esse homem tinha sonhos dados por Deus, sonhos de grandeza, de liderança. Mas o que aconteceu depois? Os próprios irmãos jogaram ele num poço e venderam ele como escravo. Imagina a dor de ser traído pela própria família. Depois foi parar na casa de Potifar, começou a prosperar ali, mas a mulher do patrão mentiu sobre ele e José foi preso sendo inocente. Foram anos na cadeia. Anos! E sabe o que é mais impressionante?
Durante todo esse tempo, José continuou fiel. Continuou servindo com excelência, mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando parecia que Deus tinha esquecido dele. Mas chegou o dia que tudo mudou. Numa única manhã, ele saiu da prisão e foi colocado como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época. Só perde para Faraó, de uma hora para outra. Você consegue imaginar? A mudança foi tão rápida que ele nem teve tempo de processar. Aquele homem que estava preso, humilhado, esquecido, de repente estava com um anel no dedo, roupa de linho fino, montado numa carruagem, com todo mundo se curvando diante dele. E a provisão que veio foi tanta que José administrou o estoque de comida do mundo inteiro durante 7 anos de fome. Ele salvou nações. Até a própria família dele, que o tinha traído, veio pedir ajuda. E sabe o que José disse quando revelou quem ele era para os irmãos? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Ele conseguiu enxergar que tudo aquilo, toda aquela dor, toda aquela injustiça, fazia parte de um plano maior. Agora olha para a sua vida. Quantas vezes você foi jogado no poço? Quantas vezes te acusaram injustamente? Quantas portas se fecharam na sua cara? Quantas vezes você fez o certo e mesmo assim foi punido? Eu quero te dizer hoje, cada uma dessas situações está te posicionando para o seu momento de exaltação. Deus está escrevendo uma história na sua vida que vai ser contada como testemunho de geração em geração. As pessoas vão olhar para você daqui a pouco tempo e vão perguntar: como você conseguiu? Como você saiu daquele lugar e chegou aqui? E você vai ter só uma resposta: foi Deus. Tem um versículo que eu amo muito, está em Isaías capítulo 61. Diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de confusão exultareis na vossa porção. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você leu isso? Dupla honra, o dobro, perpétua alegria, isso é promessa. Não é achismo, não é pensamento positivo, é palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para qual foi enviada. Então eu te pergunto, você tem aceitado viver menos do que isso? Tem se conformado com a escassez, com a falta, com as sobras? Porque Deus quer te dar abundância. E quando eu falo abundância, não é só ter o suficiente, é ter o bastante para você, para sua família e ainda sobrar para você ser bênção na vida de outras pessoas. É você poder ajudar quem precisa, é você poder sustentar a obra de Deus, é você poder realizar aqueles sonhos que ficaram guardados no fundo do coração porque nunca teve condições. Comenta aqui embaixo agora: eu aceito a dupla porção de bênção sobre a minha vida. Isso mesmo, comenta porque a tua declaração ativa o sobrenatural. Eu preciso ser sincero com você. Essa bênção não vai cair do céu assim, do nada. Existe uma parte que depende de você. E não estou falando de trabalho duro só, porque você já está se matando de trabalhar e às vezes parece que não adianta nada. Estou falando de postura espiritual. Estou falando de fé inabalável. Você precisa chegar num nível de fé que mesmo quando tudo ao seu redor está gritando que não vai dar certo, você continua firme dizendo: vai dar. Mesmo quando o banco nega, você diz: Deus aprova. Mesmo quando o médico dá o diagnóstico ruim, você diz: mas eu sirvo ao Deus que cura. Mesmo quando olha para a conta bancária e tem mais zero do que número, você diz: a minha provisão vem do céu. Sabe qual é o problema de muita gente? Desiste na última curva. Está quase chegando, quase vendo a manifestação da promessa. Mas desanima, cansa, perde a fé. E aí fica ali, girando em círculos, sem nunca alcançar. É igual aos israelitas no deserto. Eles ficaram 40 anos dando voltas num lugar que poderia ter sido atravessado em alguns dias. Sabe por quê? Porque murmuravam, porque duvidavam, porque mesmo vendo milagre atrás de milagre, continuavam incrédulos. Maná caindo do céu todo dia, água saindo da rocha, coluna de fogo de noite e nuvem de dia. E mesmo assim, reclamavam querendo voltar para o Egito.
Não seja esse tipo de pessoa. Não volte para o Egito. Não volte para a escravidão, para a prisão, para o lugar de onde Deus te tirou. Mesmo que a jornada esteja difícil, mesmo que o deserto pareça não ter fim, continue andando, continue crendo, continue declarando, porque tem uma terra prometida com o seu nome nela, tem um lugar de abundância esperando você chegar. E quando você pisar nessa terra, vai manar leite e mel. Vai ser tão bom que você vai esquecer da dor do caminho. Deixa eu te dar uma palavra profética aqui. Eu sinto no meu espírito que alguém que está me ouvindo agora está numa situação financeira desesperadora. Você tem dívidas que não consegue pagar, tem cobranças chegando, tem família dependendo de você e você não sabe de onde vai tirar. Talvez você até esteja pensando em desistir de algum sonho, de algum projeto, porque simplesmente não tem mais condições de continuar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Não desista. Segura firme, porque em 30 dias a sua situação vai começar a mudar. Vai aparecer uma oportunidade que você não esperava. Vai chegar um dinheiro de onde você nem imaginava. Vai acontecer algo que só pode ser explicado como milagre. E tem mais. Eu sinto que tem alguém que está sendo atacado na área da saúde junto com a área financeira. Parece que não sobra nada, porque o pouco que entra tem que gastar com remédio, com médico, com tratamento. E você está exausto, cansado de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Mas hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia que Deus declara sobre você cura total e provisão sobrenatural. Aquela doença que está te consumindo, aquela dor que não passa, aquele problema de saúde que está drenando o seu dinheiro e a sua paz, acabou agora. Eu decreto em nome de Jesus cura. Eu decreto restauração total. E junto com a cura vem a provisão, porque Deus não faz as coisas pela metade. Olha o que aconteceu com a viúva de Sarepta. Ela estava juntando os últimos gravetos para fazer a última refeição dela e do filho e depois morrer de fome. Era o fim. Não tinha mais esperança, não tinha mais saída. Mas apareceu o profeta Elias e pediu para ela fazer um bolo para ele primeiro. Que absurdo, né? Pedir comida para quem não tem nada? Mas ela obedeceu. Fez para ele primeiro, mesmo sendo a última farinha, o último azeite. E sabe o que aconteceu? A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou até o dia que voltou a chover na terra. Foi provisão diária, constante, sobrenatural. Ela deu do pouco dela e Deus multiplicou de uma forma que ela nunca tinha visto. Então eu te pergunto, você tem sido generoso mesmo na escassez? Tem dado o seu dízimo, a sua oferta, mesmo quando parece que não sobra? Porque é justamente aí que Deus age. É quando você dá do teu pouco que Ele multiplica. É quando você honra a Ele em primeiro lugar que Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Não é fórmula mágica, é princípio espiritual, é semeadura e colheita. Você não pode esperar colher se nunca plantou. E tem gente que quer prosperidade, mas nunca abriu mão de nada, nunca investiu no reino, nunca ajudou ninguém. Mas eu creio que você não é assim. Eu creio que você tem sido fiel, tem sido dizimista, tem sido ofertante, tem ajudado quem precisa mesmo quando você mesmo estava precisando. E é por isso que a sua hora chegou. Chegou o tempo de você colher multiplicado tudo que você plantou. Cada lágrima que você derramou no altar, cada oferta que você deu com sacrifício, cada vez que você abriu mão de algo para investir na obra de Deus, tudo isso está voltando para você agora multiplicado. E vai ser tanto que você não vai ter espaço suficiente para armazenar. Comenta aqui. Eu creio na lei da semeadura e estou pronto para colher a minha multiplicação. Vai lá, comenta agora. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Deus não está te fazendo passar por tudo isso porque Ele é cruel ou porque Ele não se importa. Muito pelo contrário. Ele está permitindo essas provações porque Ele confia em você. Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você vai sair mais forte, mais maduro, mais preparado.
É como o ourives que coloca o ouro no fogo, não para destruir, mas para purificar, para tirar as impurezas, para deixar aquele ouro brilhando, valioso. Você é o ouro precioso de Deus e Ele está te refinando agora. E quando você sair desse fogo, vai brilhar de uma forma que vai impactar todo mundo ao seu redor. Pensa comigo, se você já tivesse tudo o que precisa, se nunca tivesse passado por nenhuma dificuldade, como você ia ajudar alguém que está sofrendo? Como você ia testemunhar do poder de Deus? Como você ia ser instrumento nas mãos dele para levar esperança para quem perdeu a fé? É justamente porque você passou pelo vale que você vai poder guiar outros que estão passando pelo mesmo caminho. É porque você experimentou a provisão de Deus na escassez que você vai poder dizer com autoridade: Ele é fiel, Ele não falha, Ele não abandona. E olha, quando essa bênção chegar, e vai chegar, não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça das noites de joelho no chão, das lágrimas no travesseiro, das orações desesperadas. Porque é fácil esquecer quando tudo está bem. É fácil se afastar de Deus quando a conta está cheia. É fácil deixar de orar quando não precisa mais de nada. Mas o homem e a mulher de Deus de verdade são aqueles que se mantêm fiéis, tanto na fartura quanto na escassez. São aqueles que louvam tanto no vale quanto no monte. São aqueles que não mudam de caráter quando mudam de situação financeira. Por isso eu oro por você agora. Oro para que quando a bênção vier, e ela vai vir, você se lembre de ser grato, se lembre de continuar fiel, se lembre de ajudar quem está passando pelo que você passou. Porque Deus não te abençoa só por abençoar. Ele te abençoa para você ser bênção. Ele te prospera para você prosperar outros. Ele te cura para você levar cura. Ele te liberta para você libertar. Você é um canal, não um poço. E quanto mais você deixa fluir, mais Deus coloca em você para fluir. Declara em voz alta agora: Senhor, eu serei fiel na bênção assim como fui na escassez, e usarei tudo que o Senhor me der para expandir o teu reino. Fala isso com todo o teu coração. Agora compartilha esse vídeo, envia para aquele amigo ou parente que você sabe que também está precisando ouvir essa mensagem. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Deus te diz isso hoje, não ignore. Meu filho amado, minha filha preciosa. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te formou no ventre, que te conhece pelo nome, que conta cada fio de cabelo da tua cabeça. Hoje eu preciso falar contigo, preciso que você pare tudo o que está fazendo e ouça a minha voz com atenção, porque o que vou te dizer agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Você tem caminhado em meio a tantas lutas, tantas provações, e eu sei que às vezes você se sente cansado, se sente sozinho, se pergunta se eu ainda estou vendo, se eu ainda me importo. Mas filho, filha, eu nunca tirei os meus olhos de você, nem por um segundo. Cada lágrima que escorreu do seu rosto caiu primeiro no meu coração. Cada dor que você sentiu, eu senti junto. E agora chegou o tempo de você entender o porquê de tudo isso. Desde antes da fundação do mundo, eu já tinha planos para você. Planos de paz e não de mal, planos para te dar esperança e um futuro glorioso. Quando eu te criei, não foi por acaso. Não foi um erro, não foi um acidente. Eu te desenhei com minhas próprias mãos, soprei em você o fôlego de vida e coloquei dentro de você propósitos que são maiores do que você pode imaginar neste momento. E tudo o que você tem passado, todas essas batalhas que parecem intermináveis, fazem parte do processo de preparação para o que eu vou te dar.
Porque, filho, filha, eu não posso colocar vinho novo em odres velhos. Eu não posso derramar sobre você bênçãos que sua estrutura atual ainda não está pronta para receber. Por isso, eu tenho te moldado, te lapidado, te fortalecido. É como se eu estivesse diante de uma tela em branco, e cada pincelada que dou na tua vida tem um propósito específico. As cores escuras que você não entende, elas servem para dar profundidade ao quadro. As pinceladas que parecem confusas agora, elas estão criando o contraste necessário para que as cores brilhantes resplandeçam ainda mais. Você está tentando entender a obra olhando de perto demais, mas eu te convido agora a dar um passo atrás e confiar. Confiar que eu sei exatamente o que estou fazendo, que cada traço tem sentido, que quando eu terminar essa obra-prima chamada sua vida, até os anjos vão parar para contemplar. E neste exato momento, enquanto você me ouve, as janelas do céu estão se abrindo sobre você. Não são janelinhas pequenas, filho. São comportas gigantescas que estão prestes a liberar uma inundação de bênçãos sobre a sua vida. Provisão está descendo, cura está descendo. Portas de oportunidade estão se abrindo. Relacionamentos que pareciam impossíveis estão sendo restaurados. Sonhos que você enterrou porque pensou que nunca iriam se realizar estão sendo ressuscitados pelo meu poder. E essa torrente de graça não vai ser só para você. Vai transbordar, vai alcançar sua família, seus amigos, todos ao seu redor. Você vai ser um canal da minha bênção, um rio no meio do deserto para aqueles que estão sedentos. Mas hoje eu quero te contar uma história que está escrita nas páginas sagradas da minha palavra. Uma parábola que vai revelar verdades profundas sobre este momento que você está vivendo. É a história do filho pródigo, mas eu quero que você ouça com ouvidos novos, porque dessa vez eu vou te mostrar o que realmente estava acontecendo no coração do pai, enquanto aquele filho estava longe. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo chegou um dia e pediu a parte da herança que lhe cabia. Aquilo partiu o coração do pai, mas ele deu. Deu porque ele amava com um amor que respeita as escolhas, mesmo quando essas escolhas machucam. O filho pegou tudo, foi embora para uma terra distante e desperdiçou tudo com festas, bebidas, farras. Gastou até o último centavo. E quando não tinha mais nada, uma fome terrível atingiu aquela região. O menino que tinha saído da casa do pai, cheio de planos e sonhos, agora estava alimentando porcos e com tanta fome que desejava comer a comida dos animais. Ele tinha perdido tudo: a dignidade, o dinheiro, os amigos que só ficaram perto enquanto tinha algo para dar. E ali, no chiqueiro, no fundo do poço, ele caiu em si. Mas deixa eu te contar o que você não percebe quando lê essa história rápido demais. Enquanto aquele filho estava longe, enquanto ele estava desperdiçando tudo, o pai nunca parou de esperar. Todo dia, o pai subia no terraço da casa e ficava olhando para o horizonte, esperando ver a silhueta do filho voltando. Os servos até comentavam entre si: ele não vai voltar, já faz tanto tempo. Mas o pai não desistia. Todo amanhecer, lá estava ele. Todo entardecer, lá estava ele, olhando, esperando, crendo. E o coração dele doía. Mas o amor era maior que a dor. Porque é assim que eu sou com você, filho. Mesmo quando você se afasta, mesmo quando você erra, mesmo quando você desperdiça as bênçãos que eu te dei, eu nunca paro de esperar você voltar. E aí chegou o dia. O filho decidiu voltar. Preparou um discurso humilde, pensando que talvez o pai o aceitasse como um dos empregados, porque ele não se achava mais digno de ser chamado de filho. Mas escuta bem essa parte, porque aqui está a chave de tudo. A Bíblia diz que quando o filho ainda estava longe, o pai o viu, ainda estava longe. Isso significa que o pai estava lá, no lugar de sempre, vigiando, esperando. E quando viu aquela figura conhecida ao longe, mesmo suja, mesmo maltrapilha, mesmo destruída, o pai não esperou o filho chegar. Ele correu. Um homem daquela idade, daquela posição social, correu. Levantou as vestes e saiu correndo como um menino em direção ao filho. E quando chegou perto,
Não deu tempo nem do filho terminar o discurso. O pai o abraçou, o beijou, chorou sobre ele e gritou para os servos: "Rápido, tragam a melhor roupa. Coloquem o anel no dedo dele. Calcem sandálias nos pés dele. Matem o novilho gordo. Vamos fazer uma festa porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." Você entende o que isso significa para você agora? Não importa o quão longe você se afastou. Não importa quantos erros você cometeu, não importa quanto tempo você desperdiçou, eu ainda estou aqui, olhando para o horizonte, esperando por você. E quando você dá um passo em minha direção, eu corro ao teu encontro. Eu não espero você chegar até mim todo arrumadinho, todo consertado. Eu venho até onde você está, e eu não te dou as sobras, filho. Eu te dou a melhor roupa, que é a roupa da justiça. Eu te dou o anel, que é o símbolo da autoridade e da herança. Eu te dou as sandálias, porque você não é escravo, você é filho. E eu mando fazer a maior festa, porque o céu inteiro se alegra quando um filho meu retorna para casa. Comenta aqui agora: eu estou voltando para a casa, a tua casa, meu pai. E agora tem mais. Jesus contou essa parábola, mas ele também deixou uma palavra poderosa, registrada em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Eu vos digo que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você está entendendo isso? Quando você se volta para mim, quando você reconhece que precisa de mim, quando você abre o coração e diz: Pai, eu preciso de ti, todo o céu para celebrar. Os anjos começam a adorar. Há uma explosão de alegria nas cortes celestiais, porque você é importante, você importa. Sua vida tem valor inestimável para mim. Então, filho, filha, eu estou te dizendo hoje, chegou a sua hora. Chegou o tempo da sua restauração completa. Chegou o tempo de você vestir as roupas da honra novamente. Chegou o tempo de você assumir a posição de filho, de herdeiro, de alguém que carrega o meu nome e a minha autoridade. Chega de viver como escravo quando você é realeza. Chega de se contentar com migalhas quando eu preparei um banquete para você. Chega de olhar para o chão quando você foi criado para olhar para o céu. Levanta a tua cabeça, endireita os teus ombros. Você é meu filho, você é minha filha, e eu estou prestes a mudar completamente a tua história. As bênçãos que vêm agora não são bênçãos comuns, são bênçãos de restauração, são bênçãos de multiplicação, são bênçãos que vão compensar todo o tempo que o gafanhoto comeu. Tudo que foi roubado de você, eu vou devolver com juros. Toda a humilhação que você passou, eu vou transformar em exaltação. Todo não que você ouviu, eu vou transformar em sim. Toda porta que se fechou na tua cara, eu vou abrir duas novas que ninguém pode fechar. Porque eu sou o Senhor que te restaura. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te exalta. Eu sou o Senhor que te ama com amor eterno e com benignidade te atraio. Declare agora em voz alta: Senhor, eu recebo a restauração completa que o Senhor está decretando sobre minha vida neste momento. Fala com toda a tua força, porque essa declaração está quebrando toda a corrente. Então levanta e anda, levanta da poeira, levanta da derrota, levanta da tristeza, porque eu estou contigo, eu vou à tua frente preparando o caminho. Eu estou ao teu lado te sustentando. Eu estou atrás de ti, sendo a tua retaguarda. E eu estou dentro de ti, no teu espírito, te fortalecendo, te renovando, te enchendo do meu poder. Você não está sozinho. Você nunca esteve e você nunca estará, porque eu prometi que não te deixaria nem te desampararia. E eu não minto, eu não falho, eu não desisto de você. Agora receba e creia. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail.
Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para a cada nova mensagem de Deus você ser avisado. Agora um vídeo aparece em sua tela agora. Ele é como uma porta para uma vida abundante, não perca a chance. Te espero do outro lado.